Boa noite, pessoal. Estamos já começando maio com live. Dessa vez não perdemos tempo, conseguimos já uma convidada muito especial e estamos com uma live já na primeira semana do mês. Vamos, para quem está chegando aqui agora e nunca viu nossas lives, fica tranquilo, a live vai ficar aqui gravada. Se vocês perderem alguma coisa, não tem problema, dá para rever, ver algumas partes, voltar. E como sempre também, para quem nunca veio, a Fê vai estar aqui nos bastidores, gente. Por quê? Porque é para dar aquela atenção para vocês, as perguntas, os comentários. E participem, vocês deixam a live muito mais engrandecedora, cara. Deixam ela muito mais, enriquecem mais a live. Então, deixem suas perguntas, comentem. A Estê já está entrando aqui. Eu já vou tentar colocar ela ao vivo. Se ela conseguir solicitar para entrar ao vivo aqui, eu já aceito ela. E compartilhe no aviãozinho aí com as pessoas, galera, com os seus amigos. Hoje o bate-papo promete, é um bate-papo muito bom com uma pessoa que a gente queria trazer há muito tempo. E naquela série que a gente sempre traz de pessoas com histórias de vidas, com transformações de vida, que saem do nosso dia a dia, da nossa rotina ali, com coisas diferentes para contar. Ó, eu vou... Deixa eu ver se vai dar certo. Eu coloquei aqui, aceitar. Tá entrando já, a Estê. E é isso. Então a gente está trazendo as pessoas com esse motivo de trazer as pessoas com histórias extraordinárias, histórias diferentes. Sai do nosso dia a dia de trabalhar pra caramba, aquele grupo sempre igual. O legal de trazer as lives de qualquer lugar do Brasil, qualquer lugar do mundo, é histórias para vocês engrandecerem, para vocês conhecerem outros pontos de vista. E aí estamos com quem aqui? Com a Estê, do Insta Forasteira Estradeira. Uma pessoa que eu não contei para ela, mas eu conheci ela através de uma live. E um pouco da live dela me inspirou a fazer as minhas também. Eu conheci ela através da live com o Bruno do Passe Liberdade, se eu não me engano, que também era um motoqueiro que estava viajando. Aí, a partir daquele dia, eu comecei a seguir ela. E, cara, é uma mulher... E assim, a gente fez uns vídeos de mulheres inspiradoras. Ela está nesses vídeos de mulheres inspiradoras. Por quê? Porque a Estê é uma motoqueira, nômade, e um nômade diferente, porque a gente vê muita hoje a pessoa saindo de um lugar, indo para um outro com objetivo. E pelo que eu consigo acompanhar a Estê, não, ela vive na estrada, é a vida dela, aquilo lá. Ela vai contar pra gente, mas é uma inspiração. E eu queria trazer uma mulher aqui também, já trouxemos várias mulheres, mas uma mulher na estrada, com os desafios de ser mulher, motoqueira com os seus também desafios de ser uma motoqueira nesse meio. Então, a gente quis trazer ela. Bem-vinda aqui, Estê. E isso que eu queria trazer aqui pra gente, você se apresentar pra gente aí. Quem é a Estê? Motoqueira, forasteira, motoqueira da estrada. Ei, boa noite. Como é que tá meu áudio aí? Tá Tá ótimo. ok? Tá ótimo. Não sei, e o meu, você tá conseguindo escutar? Sim. Sim, só que como eu te falei, eu escuto baixo aqui no meu celular. Então eu vou focar. Vou até tentar mexer aqui para ver se eu consigo alguma coisa de aumentar. Vou fazer isso logo antes da gente começar? Pode Pode ser que eu fazer, saia vamos daqui a um lá. instante. Tá. Então, peraí, só um instantinho. Ao vivo é isso aí, gente. Vamos já deixar, porque tem que já deixar tudo bonitinho para vocês escutarem bem também. Se vocês verem algum problema técnico também, comentem pra gente, se estiver baixo o áudio dela, se estiver cortando. Melhorou, Esther? Pronto. Eu acho que eu não consigo aumentar, já está no máximo, Ah, é? mas dá para eu escutar. A gente fala devagar. Ah, não. Eu falo um pouco alto também, você vai acabar escutando. Beleza. Assim, me corrija se eu estiver errado. Você realmente mora na estrada, né? Você se entende isso, você E, mora, você não tem um projeto de chegar. É isso mesmo? sim, e isso é interessante porque, por mais que eu fale, as pessoas não entendem. Hoje em dia, o nomadismo, né, até criou-se esse nome que eu acho que não existia. Ele tá rolando aí bastante depois da pandemia, pós-pandemia, bombou, né? Porque as pessoas viram que onde elas estavam, o que elas tinham, não era suficiente para o que a gente busca, na verdade, né? E aí ganharam estrada. A maioria aí nos motorhomes, que hoje em dia ganharam várias facetas, né? Carro, Kombi, van, todo o formato.
E a minha é literalmente uma motorhome, né? Ótimo, o conceito é Pois ótimo. é. Né? E antigamente a gente tinha essa questão do motorhome só assim um sonho distante, mais de outros países, né? E aqui já tinha, assim como no mundo todo, os mochileiros. Os mochileiros, aqueles a pé, caroninha, né? Então, eles já existiam como nômades também. E aí eu fiz até uma série de vídeos explicando a diferença entre o turista, o mochileiro e aquele que realmente vive na estrada, que está um pouco além do mochileiro também, né? E essa questão do nomadismo hoje traz várias possibilidades. Porque o nômade hoje significa que você passa mais tempo na estrada, mas você, digamos assim, pode ter um lugar para voltar. Só que a maioria das pessoas está experimentando realmente só seguir em frente. Mas aí, dentro dessa, digamos assim, dessa variedade nômade, o que que eles fazem? Eles passam uma temporada em um lugar, porque ali, o que eu tenho visto hoje em dia, acho que foi ontem mesmo, uma nômade que colocou assim, que existem muitas regras para a vida, né? Para você ser feliz, para você ser triste, para você ser de qualquer jeito, existem algumas regras a cumprir. Quem ditou essas regras? Então, com a internet, a gente vê que tem muita gente tentando ajudar, mas para a gente conseguir ajudar de uma forma didática, precisa de nomear ali tópicos, e isso acabam virando regras, né? Então, essa pessoa falou sobre isso, eu nunca tinha visto alguém falar sobre isso, gostei muito. E aí, outros casos eu vejo muito esses outros nômades, nada contra, mas colocando vários tópicos, como viver assim. Teve uma até que eu vi que é impossível, que é tipo um mito você conseguir ficar pulando de galho em galho, que não, você tem que ter um tempo em tal lugar. Não, gente, cada um é de um jeito. Mas a maioria tem a sua casa mesmo dentro do carro, o que facilita muito você estacionar um tempo em algum lugar e fazer algum trabalho físico ou virtual, que ajudou bastante também, né, hoje em dia. Pois é, Porém, só para perguntar, ainda nesse mérito, porque era que eu acho você bem diferente do que eu sigo nesse sentido, porque a gente vê muito no uhum, YouTube, Instagram, essa parece que é um padrão até mesmo, né? Viagem, 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 parece que não mostra os outros, é tipo pulando rapidinho para criar conteúdo. E aí, como você tá com, isso que eu ia te perguntar, para todo mundo que está chegando aqui também, talvez não conheça. Quanto tempo você tá nessa vida nômade, assim? Eu já vi alguma coisinha, não sei se você... Aí vai me corrigindo, porque isso que é legal. Eu vou te perguntando também, as pessoas vão te conhecendo junto comigo. Você tá há muito tempo, meio que tem uma família nesse sentido também, você viajou muito, assim, já. Então, assim, me explica um pouquinho. Faz muito tempo que você tá nessa vida nômade também, não é? Desse jeito? sim. Então deixa eu, um final dessa resposta vai puxar para Ah, isso daí tá, desculpa, também. desculpa. Vai. Nada? Então, essas pessoas, algumas pessoas param um tempo num lugar, né? E tá tudo bem. Acaba que você pode morar um tempo, um mês, 3 meses, um ano em algum lugar, mas você é um nômade no sentido de que você sente, você sabe que você não se fixa ali. Você Ah, vai passar um tempo e vai partir. Você não vai ter uma casa, não vai ter aquele lugar assim, não, vou para lá porque lá é onde eu vou ficar. Não tem essa, né? E aí eu não tenho isso. Eu vou indo, vou indo, vou indo, vou indo. Um dia, por acaso, por uma questão de eu me encantar com o lugar, aconteceu alguma coisa realmente muito chance, aí eu digo, nossa, vou morar aqui. E o meu morar não tem também um tempo, né, pré-determinado. Aí dentro disso, essa outra pergunta que você fez cabe no seguinte:
antes de eu estar agora como motochileira, eu já fui mochileira, né, de pezinho. E eu vivi, assim, em torno de uns 4 anos. Ah, Só que eu parei mais vezes. 3 meses num lugar, 1 mês num outro. Morei 1 ano, ou foi 2 num lugar. E assim, eu fui indo. E nesse ciclo aí deu mais de 4 anos. Aí eu parei 7 anos mesmo, num lugar que eu ah, me encantei e achei que pudesse ser lá. Mas depois eu vi que estava faltando alguma coisa e aí eu caí de novo na estrada, que aliás eu tentei, só que aí deu a pandemia. Aí agora que hum, começa essa resposta aí. Então, quando estava finalizando a pandemia, a minha cachorrinha, bem velhinha, ela partiu e era uma coisa que era um empecilho que, né, que me fazia ficar fixa num lugar. Uma companheira de 18 anos, eu nossa. jamais ia deixar, não tinha condições de cuidar dela mesma, ainda mais que era de moto por aí afora, não tinha como. Então, quando ela partiu, aí eu aproveitei uma viagem, digamos assim, de um colega e falei assim, bom, você está indo para lá, eu vou usar isso como desculpa e vou embora também, que foi para o sul do país. Aí eu fui para o Uruguai, estava fechado ainda, entrei um pouquinho, fui voltando, e aí eu já ia me embora. Só que o destino me fez adentrar de novo em São Paulo, em Minas, e aí participei de vários eventos e movimentos. Quando eu estava de novo, né, em Belo Horizonte, para onde eu tinha ido depois desse interior, que eu morei 7 anos, aí eu falei, bom, já que eu estou aqui, então vou finalizar as coisas assim, certo? E vou partir de novo. Então, de 2021 que eu saí até agora, dá aí mais de 1 mês e meio, né? Eu não calculei mais quanto tempo que dá. Só que, justamente por aquele nomadismo de eu ter ido de novo lá em BH, feito umas coisinhas lá, mesmo já não morando e tal, cortando este período, então, eu posso dizer que no dia 30 de abril, eu saí de novo de BH, ou seja, deu um ano, né, direto. Mas direto, aí é por isso que a gente tem que ver. Ou seja, eu tô quase 2 anos na estrada, só que eu dei essa pausa lá de novo, entende? Então, por isso que tem essa coisa do nomadismo aí. Eu acho até, Esther, pensando, aí você até me corrige, Esther. Eu acho que, na verdade, a sua vida é essa, né? Você já tá, fiquei parada 7 anos. Na verdade, não é que você ficou parada, você gostou, ficou, mas a qualquer momento você podia sair, podia ser com 3, podia ser com um monte de coisa. Mas assim, pelo que eu tô vendo, a sua vida realmente é essa, de tá bom aqui eu vou, não tá bom. Eu não tenho aquele objetivo traçado de conhecer um monte de lugar. Você vai no slow, vai sentindo o lugar, né? É assim, por exemplo, para começar tudo na vida, você tem que ter um ponto. Um ponto. Desse ponto, você traça a primeira linha, né? E tudo isso é física. Quando você põe esse ponto em movimento, ele vai ali ter a força, né? Esqueci o nome agora da física, de tração, não lembro mais. Que aí pronto, ele entra em movimento e não para mais. Sim. Já ouvi falar já mesmo. Então, pois é, eu não lembro mais, mas eu gosto muito de física, que eu acho que para mim tudo funciona nisso. Então, o meu misticismo, os sinais do universo, a forma que eu me entrego, a fé que eu falo, que me move, é física pura. Então, esse primeiro ponto que eu pensei assim, ok, a minha vida é na estrada, eu vou voltar para a estrada, mas e aí? É só eu abrir a porta, sair e olhar assim, e agora? Para onde eu vou? Eu tenho que ter uma vontade. E aí eu fiquei pensando, poxa, eu já fui no Oiapoque, eu quero ir no Chuí. E esse colega apareceu assim, que eu falei que eu ia acompanhar ele,
ele estava indo justamente para o sul do país. E aí eu falei, então, beleza. Foi um sinal que eu recebi, e aí me chamou a atenção. Aliás, não me chamou a atenção. Quando ele falou sul, aí eu procurei assim, tá, sul. Aí eu lembrei do Oiapoque, que me veio do nada. Sonhei com, tipo aqueles letreiros que pisca, assim, Sei. escrito o título que eu nomeei a viagem, que foi do Uai ao Chuí. Aí eu falei, pronto, vou para o Chuí, entende? As coisas aconteceram assim e eu tive esse ponto. Então, a partir de um ponto, é que eu fui decidindo uma rota, que é seguir uma sequência. Porque tem uma coisa interessante que eu vou te contar aí também. O mochileiro a pé, quando ele vai para esse ponto, quando ele chega lá, o que acontecer, para onde levar ele, ele vai. Então ele pode sair do país, ele pode fazer uma linha reta, ele pode voltar, fazer uma curva, fazer uma estrela, fazer um grande desenho no mapa do mundo. Ele vai para vários lugares, porque ele vai de carona, ele vai a pé, ele consegue uma passagem, então ele vai indo. Quando a gente tem um veículo, a gente traça uma rota mais em linha, né, que tem um percurso lógico e econômico, digamos assim, né? Meio com ponto final ali, né? Que não é final, mas um ponto de chegada, vamos dizer assim, né? Isso, né? Então daí é que eu vou fazendo essas rotas, né? Para onde Hoje, eu tô, onde eu estou. hoje o Hum, ponto de chegada seria um ponto fim seria qual? Só para eu entender. não Um entendi. ponto Como para é que você foi a chegar, pergunta? você falou, ó, hoje você está viajando. Qual que seria o ponto que você quer chegar, assim, um lugar que você quer chegar? Rumo a que lugar? Não tem? Não tem. Por exemplo, hoje Eu você não está tenho. em Teresina, né? Hoje eu estou em Teresina. Quando eu sair daqui, que inclusive eu não sabia para onde eu ia a partir daqui, eu só Ah, sabia que eu ia. Então eu estava esperando um sinal do universo. Aí na última live que fizeram comigo, apareceu um cara que ele falou: então quando se você vier para a região daqui e tal, tem um lugar aqui para você, né, passar uma noite, com uma barraca, se hospedar. Eu falei, que bom, então já sei para onde eu vou para lá. Aí de lá, então eu já sei que é o próximo ponto. Aí eu já organizo uma rotazinha naquela região que eu quero ver, que eu quero conhecer. Aí assim vai fazendo esse sentido. Então de Teresina eu vou descer e vou ali conhecer aquela Serra da Capivara, aqueles lugares ali que eu já queria ir. Eu só não sabia se eu ia aqui primeiro, que é perto do Tocantins, ou se eu ia primeiro para Maranhão. Então, tá. surgiu o sinal para eu descer primeiro, próximo depois Tocantins, aí sim que eu vou para Maranhão, entendeu? Eu fui fazendo a rota a partir de um sinal que eu recebi. E aí, quando você chegar nesse lugar, na teoria, vai esperar um outro sinal ou alguma outra coisa acontecer para seguir. É tipo isso. Exatamente. Fora que quando chega num lugar, esse lugar, aí alguém fala alguma coisa, nossa, vai ali, eu venho aqui, aí eu já vejo assim, então tá, já vai fazendo sentido ali, vou lá. Aí aparecem outros lugares ao longo desse percurso. Poxa, entre Serra da Capivara até eu entrar em Tocantins, tem várias coisinhas ali. Aí agora eu já comecei a falar com o pessoal de Tocantins, então já estou tendo ideia do que tem em Tocantins. Aí um fala, nossa, tem isso aqui e tal. Aí eu vou conseguindo traçar. Mas sempre fiquem aberto, porque eu posso agregar outros lugares. Ah, tá. Eu tenho uma pergunta aqui que eu já vou aproveitar, que é a nossa primeira pergunta, da Nath. Ela perguntou o seguinte: o tempo que você fica no lugar depende de quanto você gosta dele? O que faz você ficar mais tempo ou não no lugar? Trabalho, Boa, financeiro, gostar, o quê? certo. Olha, é muito variável mesmo. Realmente a minha vida não tem a menor previsão. Então, eu deixo acontecer. Às vezes eu tive um plano, eu vou passar, tipo, 3 dias nesse lugar. Eu passei 15, entendeu?
Ou então, aí eu vou ter que parar nesse lugar para trabalhar. Aí eu vou ficar pelo menos um mês. Aí já não rolou, eu fiquei, sei lá, uma semana, eu fui Uhum. embora. Então, eu, eu tento, eu juro que eu já tentei planejar, mas não dá. Agora, uma coisa que acontece muito é que por mais que eu goste de um lugar, o lugar é gostoso, o lugar é bonito e tudo, eu não consigo ficar naquele lugar, porque no momento a minha cabeça não tem a menor vontade de parar em algum lugar. Então, por mais que o lugar seja lindo, eu não tenho uma vida ali. E isso é muito importante para quem está procurando um lugar novo para morar. Se você vai só conhecer e passa um longo tempo lá, você não vai conseguir morar naquele lugar. Porque o que, que faz as pessoas se fixarem? Ter atividade para ocupar a cabeça. Como eu não tenho uma atividade que é trabalho, cuidar da casa, essas coisas assim, então eu não tenho nada que me distraia da minha vida de continuar seguindo em frente. Então, ficar muito um tempo num lugar, não é que eu não tenha nada, tem muitas belezas para conhecer, tem muita coisa para fazer, mas a minha atividade que tem na minha cabeça é justamente cheguei, desbravei, tive aquela sensação deliciosa, como eu adorei as prainhas do litoral do Nordeste. Mas chegou aí, tipo, deu uma semana, eu falei, caramba, não vou morar aqui, já deu, tipo assim, férias de 30 dias no mesmo lugar, já deu. Hoje em dia acho que ninguém faz mais isso. E aí eu tenho uma coisa assim que a gente tem falado que é um vício mesmo, sabe? Começa a me dar tipo uma crise de abstinência que eu quero só ir para a estrada, pilotar, e aí eu saio. Não tem. Nesse tempo agora, porque é bem diferente, né? Mas nesse tempo que você ficou 15 dias num lugar, que você falou que se planejou 3, 15. Nesse tempo nômade, tirando os 7 anos lá, que você ficou mais parada, qual que você ficou mais tempo? Chegou a ficar um mês num lugar, por exemplo, 2 meses, assim? Viagem, eu gostei muito daqui, por algum motivo fiquei um mês. E aí, por que eu tô te perguntando isso? Se aconteceu isso, foi pelo trabalho, pelas pessoas? Por que ficar? Porque você falou, uma semana deu, talvez eu fui. Se ficou um pouco mais, por que que foi? Sim, boa pergunta também, porque isso vai me trazendo as recordações, é muito gostoso. Teve um lugar que eu já ia passar lá, e assim, ele não faz parte daquela linha do trajeto exatamente, porque é uma vila que você tem que sair, né, da linha e entrar. Mas já estava ali no meio do caminho, eu tenho que ir lá. Eu já tinha ido há mais de década atrás. E eu adorei aquele lugar. Que é o tipo de lugar que quando eu chegava lá, eu falava, vou morar aqui um tempo. Que foi Dunas de Itaúna, na divisa de Espírito Santo com Nossa, Bahia. lá a gente Ali, foi, é lindo. Onde você O Bruno trabalhou lá também, ficou um tempo lá em Dunas, né? sim. Aí, quando eu entrei lá, eu já pensei, bom, aqui é um bom lugar para trabalhar e vou procurar o trabalho. Eu aproveito, fico um tempinho mais, né? Já distraio a minha cabeça, porque vou juntar. É um lugar que eu quero vir, passar um tempinho. Eu sinto que tem umas coisas internas, assim, de resgate, de quando eu vim aqui há muito tempo atrás, desse momento agora, vou dar uma sossegada, ver se a mente digere, né? Tudo que eu estou fazendo na vida, a gente precisa de um tempo também. E aí, tendo o trabalho, eu tento sossegar um pouco mais, né? É uma desculpa para segurar a abstinência. E aí, rolou um trabalho massa, com uma pessoa massa demais, o pessoal do lugar e tal. Acabei ficando lá um mês e meio, Um mês e porque meio, bastante. um mês e meio. Eu, no fim, tinha decidido um mês, mas na primeira semana, o cara falou assim, cara, tipo, nossa, curti você também e tal. E tem uma parada que é o seguinte: vai ter o festival de forró, que é
nacional, mundial, de 25 anos de festival. Tô até arrepiando. E fazia 2 anos da pandemia que não tinha. Eu preciso de você trabalhando aqui para mim. E são 2 semanas de festival. Eu falei, caramba, mais 2 semanas, mesmo eu adorando lá o lugar. Aí eu sou assim, eu falo que tem um ditado árabe que diz, né, que a palavra, ela vale um contrato. E eu sou assim, a minha palavra, ela vale um contrato, né? Se eu disse, e aí beleza, eu falei, me dá só sei lá, meia semana para eu sentir, pensar e tal, mas aí, no máximo uns 2 dias depois, eu falei com ele, beleza, negócio fechado. Se eu falei, tá falado. Aí fiquei lá e foi bem legal. E há pouco tempo atrás, agora, eu entrei em contato com a pessoa. A gente sempre mantém contato, tem um Insta também. Ele falou, nossa, Estê, se eu estivesse aqui perto, eu mandava buscar você para essa temporada, porque eu tô precisando de gente, assim, para trabalhar bacana. E ele tinha sofrido um acidente de moto, inclusive. Aí ele tava bem desfalcado mesmo. Aí eu falei, cara, eu tô muito longe. Mas é um lugarzinho que ficou no coração. Nós fomos, a Fê tá dando risada aqui, cara, porque nós fomos pra lá, amamos lá, fizemos uma viagem muito curta, porque era férias, ficamos 2 dias, mas dá vontade de ficar mais mesmo, um lugar muito gostoso, tem uma energia muito boa, né, parece, assim, um lugar. Uhum. E aproveitando que você falou que teve trabalho, tudo isso, uma curiosidade que muita gente tem é sobre isso. E uma curiosidade que eu tenho, a Fê tem, todo mundo vai ter, que acho que você deve receber muito sobre isso. Na internet a gente vê também. Trabalhar na estrada. Você, o que você mais faz na estrada? Como que é essa renda na estrada? Explica pra gente um pouquinho como funciona. Porque é isso que eu acho legal. Você também, a gente vê muito digital influencer, né? A gente posta, você também tem esse negocinho lá, mas a gente sabe que não é o canal mais fácil, né? Tem o lado de trabalhar mesmo. E isso eu acho legal. Me conta um pouquinho como é esse trabalhar na estrada, como que funciona. Certo. Isso que você falou é muito sério. Porque depois desse boom da internet, que foi durante a pandemia, eu mesma passei pela experiência de que eu era uma profissional que tinha o meu nome na área da dança, fisicamente falando. Mas quando você entra no mundo virtual que você não tinha antes esse contato, você não é ninguém ali. E para você conseguir um retorno, você tem que trabalhar muito. E esse trabalho virtual, ele está assim, atingindo coisas tristes, que eu vou dizer, nas pessoas, emocionalmente, mentalmente, sabe? O pessoal ficou muito doido com isso. Ficou dependente disso, ficou carente disso, ficou pior do que já era antes, né? Nessas questões, assim, mesmo pessoal, profunda. Como eu sou terapeuta também, então eu analiso muito isso. Então, esse trabalho na internet, ele não é assim como as pessoas pensam, que vão entrar e vão bombar. Até porque eu fiz muitas análises em cima disso tudo, para poder eu entender também o meu processo, porque para mim tudo, como é a minha vida, é tudo orgânico, é tudo real. Então, as pessoas que me seguem são pessoas que me conheceram de verdade, que gostaram, de verdade, pelo menos assim, me encontrou por lá e aí, ai, gostei mesmo dela, tô seguindo. Não foi nada comprado, divulgado de formas assim trabalhosas. E aí você passa por um preconceito de grandes marcas porque você não tem um tanto de seguidor e no seu, olha, gente, é pauleiro o negócio, sabe? Então, assim, como eu fui vivendo a minha vida naturalmente acontecendo, as pessoas que gostam disso acabam me convidando, me ajudando. Igual um rapaz, quando eu estava no Ceará, falou, nossa, vem aqui, eu quero fazer uma coisa legal na sua moto. Ele faz customização e coisas assim. Então, as pessoas acabam que eu faço essas pequenas, grandes parcerias que não são as grandes lojas de marcas, mas eu sempre falo que é um comércio
mas que por trás daquilo tem uma pessoa e tem uma história que se identificou comigo. E é isso que é real para mim. Porque para eu ir atrás de ser patrocinada e tudo, já me deram curso, consultoria, isso, aquilo. Eu cheguei à conclusão de que eu falei, gente, eu falava que eu tinha preguiça disso, mas a verdade é porque eu só quero viver minha vida. Porque quando você fica dependente disso, você talvez deixe de ser você. Ou, se você é fixo e não é nômade, você tem toda uma estrutura social, isso é legal, isso levanta o seu prestígio e tal. Você pode usar como um trabalho mesmo para conquistar coisas materiais, que não é o meu objetivo. Então, por exemplo, eu tive proposta que eu ia ter que trocar de moto. Gente, se eu ganhar uma moto, eu vou ficar muito feliz. Mas pergunta se eu vou pilotar outra que não seja minha. Eu não vou. Ela é a minha vida, é a minha história. Eu conheço dela totalmente. Qualquer barulhinho, qualquer coisinha me dá segurança ela. Pois bem, então eu tirei fora esse lado de trabalho virtual. E aí, como eu não me adaptei a isso, gostaria imensamente, porque já me deram várias sugestões de eu ser modelo, porque os fotógrafos tiram fotos muito legais minhas, eu até que tenho um estilo legal, então daria sim para eu fazer alguns trabalhos assim pela internet, mas eu não tenho a manha, gente. Eu precisava de que alguém fosse aí um promotor, me ajudasse, aí eu, beleza, até que eu posso estar dentro. Então eu trabalho fisicamente. Por exemplo, eu trabalhei de garçonete lá em Dunas de Itaúna, que é o melhor hambúrguer artesanal vegetariano do mundo. Aonde? Quando vocês forem lá, vocês têm que Fala o nome procurar. do lugar aí pra gente. É o Carcará, lá em Dunas de Itaúna, gente. Ele é maravilhoso, o pessoal bacana. Aí eu trabalho, então, de garçonete. Olha, uma vez eu fiz uma faxina na casa de uma pessoa. Já fui vendedora, já fiz alguns produtos e vendi na praia. É várias coisas. É, por E no meio motociclístico, eu vendo algumas coisas também, nos motofests, nos isso. encontros. É por isso que eu te perguntei, porque eu acho muito legal. Eu guardo algumas coisas, eu acho que cada pessoa traz aprendizados, traz muitos, né? Mas algumas coisas marcam. Eu vi alguma live sua, você falando de isso que eu acho muito legal, das pequenos empreendedores, pequenos patrocínios, mas de grande coração, que ali tá por trás, que é uma história. Cara, eu acho isso sensacional. Não precisa ser o grande, aquele pequenininho lá tá dando uma contribuição incrível, né? E a outra coisa que você fala, e eu guardo isso, mas eu acho que é um dilema muito grande para gente que tá vivendo, que vai viver na estrada, que tá vivendo na estrada, e que tem a rede social. Uma vez eu ouvi você falando também, cara, se eu for ganhar um patrocínio, se eu for fazer alguma coisa, mas eu tiver que não ser eu não é isso que eu quero. E aí isso é bem complicado, porque eu falo a mesma coisa. Qual que é o equilíbrio disso? De você... Eu conversei com gente com 100 mil, 150 mil seguidores no YouTube, bastante gente no Instagram, que tem muitos seguidores assim, né? E aquele audiência. E aí você conversa com a pessoa, cara, gente boa demais a pessoa. Mas ela fala, cara, César, de vez em quando eu acho que eu não curti a viagem. Tá vendo? Aquela loucura de eu filmar, programar, fazer, mostrar. É claro que aquilo mantém ela na estrada também. Mas o custo que teve aquilo, de ela talvez não ter vivido. Igual você falou, eu estou vivendo minha vida, isso aqui. Isso é um dilema, assim. E é a mesma coisa que você falou. Eu acho que a internet mostra só o Neymar, né? Só o Neymar, o Benzema, só o cara que deu certo. E não mostra todos os outros 1000 que estão sem aparecer mesmo. Esses caras estão se matando lá todo dia e não tá ganhando. Então, tem o lado fantasia, né? A internet só te mostra o que é bom ali. Não é o que é bom, o que deu certo. Mas todo o resto que tem talento pra caramba, que tá lá se esforçando todo dia, toda semana, nem aparece pra você. Eu já vi vários casos desses. O cara tá postando todo dia lá e nunca chegou em ninguém. E é um bom conteúdo também. Então, eu gostei do seu caso porque a gente mostra que, gente, não é só a internet. Até porque a internet é muito difícil. Eu falo isso muitas vezes aqui nas nossas lives. Eu gosto de ver esses outros trabalhos, a realidade. Cara, garçonete,
vendedora, vagina, vendendo coisa. É o que tem que fazer. Eu acho que o que mais rola para você é garçonete. Seria igual o Bruno mesmo. Eu até brinquei com a Fê aqui. Tem gente que não sabe, né? É que eu falo, por isso que eu gosto de trazer histórias aqui, né? Você vai trazer melhor que eu. A pessoa tá em São Paulo aqui, carteira de trabalho assinadinha, fundo de garantia, tudo bonitinho. Cara, o Bruno trabalhava no quiosque lá pelos 10%, amigo. Não é registro, não é salário, não é o dia. 10%. O 10% lá é seu. Então, assim, essa é uma realidade, né? Como que funciona mais ou menos? Não é isso, não é nada oficial, assim. Sim, eu acho interessante disso, porque, deixa eu juntar tudo aqui. Eu não gosto de falar que eu trabalho, não sei, eu queria inventar uma outra palavra, porque é o seguinte, quando a gente fala em trabalho, o peso que já tem essa palavra, a gente vê, poxa, ai, segunda-feira já vai começar tudo de novo, tem que acordar para trabalhar, não sei o quê. Porque a maioria das pessoas não está satisfeito com o próprio trabalho, a própria atividade que está fazendo, só porque precisa daquele dinheiro. E aí fica uma coisa muito pesada. Então, quando você coloca ali, eu não tenho um vínculo com aquilo dali, né? E estou fazendo aquele trabalho para seguir em frente, eu acho que fica mais leve, né? E aí a gente encarar as coisas dessa forma. Quer dizer, se eu estou ali porque eu estou precisando de fazer o dinheiro e eu não vou permanecer naquilo dali, eu vou levar aquilo como um aprendizado. Então eu trabalho me divertindo. Aí eu sou a garçonete mais legal, mais feliz, aquela que não tem aquela cara de bunda, sabe? Que aí eu conheço as pessoas. Nossa, aí eu faço contatos. Aí fica legal. Então, quando eu paro para trabalhar, eu gosto de escolher lugares que me dão essa possibilidade. Que as pessoas são legais, que o ambiente é legal. Porque eu já parei em lugares para trabalhar que eu fiquei um dia. Que eu entreguei o uniforme lá de volta, para que não dá para ficar. Porque sabe, os gatos estão brigando aqui. Estou na casa de uma prima. Então, assim, eu tenho essa possibilidade, essa opção, enfim, por causa do meu estilo de vida. Mas não pensem que não é porque eu não preciso. Eu já saí de lugares que eu não topei trabalhar e eu estava zerando já. Mas eu não ia conseguir ficar ali. Eu preferia acreditar que, cara, lá na frente vai rolar. Eu ainda tenho um tanque de gasolina e consigo dormir em algum lugar, eu vou ir, eu vou conseguir. Porque para mim ia ser assim um pesadelo ficar trabalhando naquele lugar, sabe? E eu sinto isso nas pessoas na cidade. Então, você tem que criar uma coisa que te liberta disso. Ou então, cara, procura outra coisa, porque é muito triste viver assim, sabe? É um lugar onde a gente dedica a nossa vida para conviver com outras pessoas que você não vai atender legal. O que aquela pessoa tem a ver com isso? Sabe? Ou o que você tem a ver também, tá levando patada do chefe e tal. Então tem muita coisa para repensar aí, não só na vida nômade, mas em toda a vida, sabe? Não é o reclamar dos outros, mas é você saber o que você está fazendo ali e se você também não tá legal com os outros ali, né? Nossa, é um conceito mais amplo, igual você falou. Só a hora que os gatos foram brigar ali, eu fiquei curioso. Por que que não ficou nesse primeiro? Você ia até contar, e acho que eles brigaram. Por que que não bateu já nesse primeiro lugar? Você devolveu no primeiro dia? Ah, por que que não bateu É, o porque você lugar? já Tá quis ir falando? embora já, depois do primeiro dia desse lugar. Porque acho que você ia falar e aí o gato brigou. Por exemplo, um dos lugares, porque isso já aconteceu, né, em vários lugares, de eu achar que não gostei dali, não curti. Por exemplo, um lugar, eu cheguei e o senhor que me contratou gostou e
tal, foi super bacana e tudo, só que ele delega algumas coisas para uma gerente, digamos assim. E aí ele falou, então, beleza, pode falar lá com a pessoa X e tal, que ela vai te passar as coisas, não sei o quê. Fui lá na pessoa. A pessoa me jogou para outra. A outra me jogou para outra, que voltou para essa. Aí, enfim, eu consegui a roupa lá do uniforme. E aí eu queria saber, afinal de contas, qual seria exatamente a minha função para eu poder começar a trabalhar. E aí não conseguia que essa pessoa, né? Eu cheguei lá no primeiro dia, eu tinha experiência, mas cada lugar é um lugar. Então, eu precisava de saber se eu ia fazer pedido ou se eu ia só tirar as coisas da mesa, enfim, para onde leva, né? Porque cada lugar tem um lugar para levar, se eu ponho dentro da cozinha ou se tem um balcão, me apresentar. Nossa, mas foi super difícil. Aí eu virei e falei assim, peraí. Fui lá no cara que me chamou, no chefão, no dono do lugar do restaurante, e falei, olha, eu não estou conseguindo trabalhar. Por quê? Assim, porque até agora ninguém pôde me passar o que eu tenho que fazer, me orientar e tudo mais e tal. Eu sei que eu fiz isso uma vez, aí ele falou, não, fala com a pessoa tal. Eu ainda fui de novo. Na segunda vez eu virei para ele e falei assim, sabe o que está acontecendo? Que eu senti que as pessoas, elas estão com algum problema, estão com implicância, com medo. Eu não estou aqui para tirar trabalho de ninguém, eu estou aqui para fazer um temporário. Então, qual é o problema? Você pode me ajudar? Porque eu vim para trabalhar, então pelo menos hoje eu quero, né, ganhar o meu dia. Aí ele foi lá, falou o que eu falei, né? E eu fiquei assim, é isso mesmo. E aí? Aí uma das meninas, tipo, parece que me enxergou, me pegou e me mostrou as coisas, sabe? Então, quer dizer, as pessoas, elas estavam com uma rivalidade comigo e eu simplesmente falei a verdade. Como ninguém conseguia me escutar, não queria me escutar, eu falei a verdade lá pro chefe e o chefe transmitiu exatamente a verdade. Eu não tenho medo nem vergonha disso, só que ninguém me escutou. Então, eu ia ficar num lugar assim, sabe? Não. O clima Não já não rola. estava legal, né? Desde o primeiro momento, né? E nem talvez é com você, igual você falou, energia mesmo, entre as pessoas ali já não estava legal, cara. E tava te levando isso. Sim, pois é. E outra pergunta que eu ia te fazer, aproveitando desse negócio do trabalho, tudo, uma curiosidade também, a gente vê muito na internet, né? E aí eu fico curioso também como você trabalha, a gente sabe da correria, tem que arrumar o trabalho, tem que fazer o dinheiro ali pro tanque de gasolina, o seu custo de vida, você tem uma ideia do seu custo de vida na estrada mensal? Você já fez... Também perguntam muito na estrada, e é muito engraçado que você vê no YouTube de 8 mil reais a R$ 1.000, é uma variação gigantesca, cara. E eu acho legal que aparentemente seu estilo, por ser motoqueira, tudo seria um pouco mais barato, entendo eu, mas não tenho noção. Você tem uma ideia de custo, como que funciona? E pode falar, Agora né? eu tenho. Pode falar. Posso? É a primeira live que eu vou conseguir dar essa resposta, gente. Porque eu, sinceramente, assim, não sei, não faço questão. Só que eu uso um aplicativo que minha irmã me passou. Aí eu comecei, há um ano atrás, a anotar os registros da moto. E ele dá essa coisa toda de colocar despesa disso e daquilo e tal. Eu falei assim, vou animar de fazer isso. De vez em quando eu junto um bolo de comprovantezinho, depois vou passando a limpo no aplicativo. Isso aprendi com meu pai, administrador de empresa e tudo. Então, herdei um pouco disso. E aí, eu resolvi fazer. Aí, quando eu fui olhar os relatórios, que foi, acho que semana passada, eu consegui ver o custo que eu tive. Então, se eu vou colocar assim por mês, que ele me deu, né, um valor e eu dividi por um ano, deu 900 e pouquinho por mês. Deus, só isso. Que mágica que você tá fazendo para comer, cara. Eu tô fazendo minhas contas aqui, eu falo, gente do céu, o mercado vai dar R$ 900 por mês. Eu tô fazendo as contas aqui, é uma prévia, né? Não sei Pois que é.
Que Gente, legal, e cara. olha, isso é uma notícia inédita, tá? É É, em primeira inédita. mão. Não, inspiradora, cara, porque assim, as pessoas têm medo mesmo de falar, cara, que eu também acho errado. Há muito julgamento, né? Quando a pessoa gasta muito, julga, cara, é a pessoa, é a vida da pessoa, deixa ela lá, entendeu? Mas o seu também é uma inspiração, porque prova que, cara, você tá vivendo com R$ 900 na estrada, a média. Então, assim, não precisa ganhar muito pra viver na estrada também, igual parece, como na internet, né, cara? Sim. Eu sempre falo, gente, quando eu paro para poder fazer o dinheiro, eu quero conseguir ali pelo menos o salário mínimo, que eu sei que ele vai durar bastante. E com ele diminuindo, eu vou sempre fazendo alguma coisa e mantendo sempre aquele valor. Principalmente agora que eu já sei que é uma média minha, mas tem um detalhe, eu não deixo isso entrar na minha cabeça. Eu prefiro esquecer e continuar livre Ah, disso, porque senão a gente começa a criar regras, dependências, eu tenho que aquilo e não sei o que, estraga tudo. é seu estilo Então, o natural, que que isso, né? acontece? Sim, natural. O que que acontece? Como você falou, às vezes quem gasta ou investe muito é recriminado. Gente, se a pessoa tem condições, qual o problema dela pagar o que ela quiser? Sabe? Se eu pudesse, eu também pagaria várias outras coisas. Então, assim, ninguém tem que falar de ninguém. Mas se você não pode nesse sentido, não tenha medo de que você não consegue, porque a vida é muito mais barata do que a gente imagina. Depende do que você quer. Então, eu sempre falo, o meu propósito de viajar assim é justamente estar assim, ao deleite ali do momento, que eu já tive picos assim, de ter patrocínio de um hotel 4 estrelas, Que legal. e ao outro dia seguinte, pois é, e o dia seguinte eu tava, tipo, acampando na barraca numa praça ali, entendeu? Então, você tá preparado mentalmente, emocionalmente para esses extremos? Se não é o que você quer, aí você vai ter um desconforto, você não vai ficar legal, então realmente não dá para você. Aí você tem que fazer planejamento, tem que calcular, tem que juntar dinheiro, isso pode demorar a vida inteira e blá blá blá, não é minha área. Mas o que que eu faço para poder ter esses custos assim bem abaixo, né? Por exemplo, quando eu morava na cidade, em Belo Horizonte, depois que eu saí do interiorzinho, antes de eu pegar a estrada de novo, um salário, tipo, ia só para o aluguel praticamente, É o que a gente né? pensa da capital. Aluguel, aí põe aí, água, luz, telefone, que é internet, celular, essas coisas, transporte, independente de que seja gasolina, público, mais manutenção, impostos. Aí você tem alimentação e, pô, um lazer, que fica à parte ainda, é um custo extra ali. Aí, esses dias do trabalho, eu até postei um videozinho muito engraçado de um cara meio reggae, assim, falando, né? Aí você vai, trabalha e você gasta para trabalhar e você tem que ter roupa boa para trabalhar e você gasta e você vai trabalhar e você come e você gasta. Então, assim, tudo você tem que ter um custo. Aqui, por exemplo, tinha uma prima minha, uma professora de inglês maravilhosa, e ela está em sala de aula, ela tem que ter as unhas bem feitas, uma roupa apresentável. Isso tudo gera um custo. A gente esquece desses detalhes, né? Então, eu não tenho esses custos. Nenhum não. Eu tenho só de celular, que eu coloco o crédito nele, né? De vez em quando tem que dar uma manutenção, igual esses dias eu tive que trocar a película, a câmera estava com a lente quebrada, eu troquei hoje. Mas eu procuro, eu chego numa cidade grande, vou no Centrão, pesquiso, vejo se tem desconto à vista, vou ali, né, conversando, pesquisando e consigo os menores custos. Por exemplo, uma película só no shopping estava R$ 60. É isso mesmo. Eu fiz 3 coisas no celular por R$ 50, Vamos lá. entendeu?
Olha a diferença. ter Mas e o vontade, né? custo de estadia, por exemplo? Uma curiosidade, você não Pronto, tem custo de estadia? sim. Então, a estadia na estrada, de novo, para quem quer. Por isso que eu falo, eu tenho um ditado, não sei se você já viu a minha frase, que eu falo, não é para quem pode, é para quem quer. Eu quero entrar nesse mérito depois, Porque tá? no meu caso, por exemplo, e aí eu faço como eu disse, porque enquanto eu estou curtindo, quando eu me incomodar, eu vou ter que parar com isso. Acampar, né? E acampar não é ir para uma área de camping. Uma área de camping você paga aí pelo menos R$ 25. E eu já vi área de camping que era melhor pegar o chalezinho que sair quase o mesmo preço, entendeu? Então, assim, área de camping. A última que eu acampei foi vindo aqui para Teresina. Eu acampei num posto de gasolina. Os hostels, por exemplo, que você pode fazer voluntariado. Então, você troca sua hospedagem, troca de serviços lá. Teve um Ah, muito legal que eu fui fazer serviço de jardinagem lá, foi bem legal. Ou então, se você não consegue um voluntariado, você vai ficar pouco tempo, você consegue negociar um preço muito bom por uma cama. No Booking já tem os melhores preços. Gente, em Jericoacoara tinha hostel de R$ 26, nossa, não compra entende? não, porque o povo acha que não Pois é. existe isso lá. Lá é 200, 300 pra cima. Pois é, aí o povo fala que é caro porque não tá tendo a manha ou a visão de procurar o negócio, entendeu? E além disso, tinha voluntariado lá para ficar de 3 semanas a um mês. Tinha muitos que tinham alimentação e tal. Então, dá para você passar uma temporada boa em Jeri sem pagar a estadia e ainda ter uma alimentação, entendeu? Olha para você ver. E essa parte de dormir, cara, que é outra coisa que pega muita gente de qualquer tipo, moto, motorhome, de qualquer tipo, né? Tirando de hostel. Você é uma mulher, né? E a gente sempre lembra desse mérito, você é uma mulher. E aí você tá dormindo num posto de gasolina. Você falou de área de camping. Eu não entendi muito bem. Área de camping que não é camping. Essa parte que eu não entendi. Onde seria uma área de camping? Assim, um campo de futebol, uma igreja? Desculpa, essa parte eu não entendo. Tá, as áreas de camping que a gente paga, acho que todo mundo conhece, Sim. né? Beleza. O camping, que a gente fala que é o camping selvagem, mesmo que seja dentro da cidade, significa que é uma área que não é um lugar de camping pago, mas que você vai acampar ali, resumindo. Pronto. Então, você pode procurar de acordo com as suas questões, medos, talvez, enfim, Isso, que é o que mais né? pega. O medo que eu falo das pessoas, né? Sim. Olha, eu já acampei dentro de uma floresta sozinha, já acampei na ponta de uma península, lá em Portugal. Não. Já acampei na varanda de uma casa abandonada. Caramba. Já. Ai, tá vendo? Hein? Então, assim, isso é uma área de camping E selvagem. para as pessoas que têm medo, por exemplo, que eu falo de você mulher, cara, a gente respeita porque para homem para já daria medo, para mulher a gente sabe como também tem essa cidade, dá mais medo ainda. Você já teve algum problema? Você já teve algum. Ou no começo tinha mais medo, depois não teve mais, porque você viu que não era desse jeito. Como que foi esse negócio de você. Porque da barraca é mais frágil ainda do que no motorhome, vamos combinar, né? O motorhome também são escalas, né? Primeiro hotel, casa, motorhome, a pessoa também fica com medo, Kombi, home. Barraca, então, cara, é o extremo ali, eu brinco, né? Você tá mais Sim. vulnerável ainda. Você já teve algum problema? Você tinha medo no começo e depois trabalhou isso? Até para as pessoas se inspirarem novamente, igual eu falo, né? Eu nunca tive nenhum problema e nunca tive medo. Mas eu posso dar algumas dicas em relação a isso, porque eu falo que. Eu gostei de uma frase que um tio meu aqui, que aqui eu tenho família, né? Disse para minha mãe esses dias numa videochamada. Falou assim, minha irmã, ele falando com minha mãe, a sua filha, assim,
tem muito mais juízo do que muita gente. Ninguém imagina. Por quê? Porque a gente tem experiência de vida, a gente tem percepção das coisas, entende? Da bondade, da maldade. A gente equilibra aí as coisas. Então, o segredo é você realmente saber de tudo que existe no mundo, mas não ficar com aquela neura, né? Porque por mais que você esteja, e isso é um exemplo que é sem exagero, dentro de um condomínio, gradeado, com câmeras, isso, aquilo, eu conheço o caso de amiga da minha irmã que foi rendida na porta ali, teve o apartamento todo roubado, etc. Então, não, nada nesse mundo é seguro para a gente. Então, se você está disposto, você pode procurar algumas coisas que são lógicas até, mas uma professora minha dizia, o óbvio nem sempre é óbvio, até que seja Com dito. certeza, Por concordo. exemplo, um posto de gasolina que dá apoio ao caminhoneiro é um dos lugares mais seguros que tem. Ah, mas mulher, caminhoneiro, presta atenção, gente. Olha a dica. O que você pode fazer? Eu sempre tenho uma lanchonete, banheiro, essas coisas nesses postos. E tem aquele cara que fica ali na administração, no escritóriozinho ali, 24 horas. Esses postos, normalmente, eles são 24 horas. Então, você já pode ter essa dica. Procura um posto de apoio ao caminhoneiro que seja 24 horas. Isso também vale para motorhome, tudo. Lá você tem banheiro, principalmente para as mulheres, limpo, porque quase não é usado. Você tem lá o cafezinho, né, a lanchonete, tudo a qualquer hora. E aí eu vou direto conversar com essas duas pessoas, a da lanchonete e a do posto, que vai ficar lá de noite, de madrugada. E falo, olha, eu vou dormir aqui e tal. Os caras já falam assim naturalmente, eles nem ligam se eu sou mulher. Ah, pode pôr a rede ali, porque tem muita gente que tem o hábito aqui no Nordeste de só esticar a rede e dormir. Aí, isso daí, eu acho que eu ficaria mais vulnerável do que na barraca. Sim. Então, eu converso com eles e falo, olha, eu nunca tive nenhum problema em nenhum outro lugar e tal. Aquilo ali meio que já joga uma responsabilidade pro cara de ter uma mulher ali que nunca teve problema em outro lugar, entendeu? Boa tática, boa Então, tática. eu acho que as mulheres, elas podem usar daquilo que se supõe, né, do feminino, de uma vulnerabilidade, de uma fragilidade. Então, sim, vamos pedir proteção, né? E aí o cara já sabe, eu falo assim, olha, então, aí eles arranjam um lugar mais legal para mim. Eu falei, então fica de olho aqui, vou estar dormindo aqui, hein, tal. Então, assim, eles vigiam a gente, sabe? Isso é real. E se não for nessa questão do posto, você pode procurar dentro de uma cidade, mas aí, gente, cidade grande realmente é um pouco mais, assim, inviável. Só que nas cidades de interior, você procura três órgãos, digamos assim. Polícia, bombeiro, essas coisas. Procura igrejas e procura alguma coisa do Estado, tipo assim, da área de saúde ou de educação, Ah, né? que legal. Posto de saúde, escola, essas Boa. coisas. Porque um desses três vai te dar esse apoio, pelo menos um cantinho ali para você acampar em segurança. Aí pronto, essa parte resolvida. Nossa, boa dica. Mais uma noite gratuita. Uma outra curiosidade que eu tinha, você já viajou de mochila, hoje você está de moto. Por que você pensa em trocar, para um carro, para um motorhome no futuro, voltar a mochila? Você se encontrou na moto? Por que a moto? Assim, era uma coisa que você gostava? Certo. Quando eu fui para Morro de São Paulo, na Bahia, eu acho que foi a primeira vez dessa motochilança que eu tive que deixar a moto para poder ir só de mochileira, né? E aí
teve até um videozinho que eu fiz, eu falei, vou ser mochileira, cansei da vida de mochileira. Gente, é assim, ó, hoje eu dou mais valor ainda do que a época que eu era pra galera andarilha, porque você anda sol a fio, com aquele mochilão nas costas, às vezes você não é bem visto, e, nossa, é assim, é para quem quer mesmo, sabe? E, claro, eu sempre digo assim, tem as suas facilidades, tudo, mas também tudo tem alguma coisa que causa uma dificuldade. Eu sempre falo, para mim, sair do Brasil, todo mundo me pergunta muito, eu prefiro deixar a moto em algum lugar, pôr a mochila nas costas e ir só de mochileira. Que aí eu não me preocupo com documentação de veículo internacional, bagagem e um monte de coisas. Aí isso aí já dá uma outra live também. Então a moto, para mim, ela é uma paixão desde adolescente. E eu só não saí antes, na época de mochileira de moto, por dois motivos. Um, porque eu atrasei por vários motivos, inclusive um acidente de tirar a carteira. Eu andava sem carteira, né? E aí eu peguei e falei assim, vou me embora só com a mochila mesmo, né? E a outra que naquela época, estamos falando aí a partir dos anos 2000, que não era muito comum, a gente não via. Então, o que a cabeça da gente, assim, o que os olhos não veem, né? A gente não consegue, a cabeça não compreende muito bem. Então, não existia notícias, assim, tipo, alguém sair andando de moto aí pelo mundo afora. Então, enfim. E outra coisa que eu te... então, mais que moto também não, né? Pelo que eu vi que você fez uma cara que não. Assim, uma Kombi, não. Não. Moto mesmo. Eu acho Eu lindo, fico uma eu acho prático, eu acho que tudo de bom. Até gostaria, se não fosse a paixão mesmo, assim, especificamente pelo veículo moto e o pilotar. Que legal. Uma coisa que eu acho muito legal também, entrar nesse método das motos, é que eu conversei já com um amigo meu que viaja, que participa de motoclube. E eles falam que eles são um grupo muito unido, né? Eles se ajudam muito no Brasil inteiro, acho que até fora do Brasil. Isso eu achei muito legal. São grupos que se ajudam muito. Mas, ao mesmo tempo, ele me falou que o pai dele, na verdade, o pai dele que era do motoclube, eles têm alguns motoclubes têm algumas regras muito rígidas, cara. Regras mesmo ali. E são muito machistas nas regras até. Pelo que eu lembro, assim, homem tem que fazer aquilo, mulher tem que fazer aquilo outro. Cara, era um mundo muito... Ele até brincou comigo, César, é um mundo totalmente, do caso dele, totalmente diferente. E aí bateu a curiosidade. A gente sabe que tem essa coletividade, parece que é muito legal esse grupo, né? Mas ao mesmo tempo você é uma mulher. E aí, como que você é tratada, como você é vista, como que é esse relacionamento nesse mundo, claro, machista, sim, porque é a predominância ali do homem há muitos anos, de um grupo que existe há muitos anos. Como que é isso? Explica pra gente como que é um pouco. Certo. Isso é real, tanto que foi um próprio integrante de um motoclube que falou isso, né? Mas o que acontece é o seguinte, sim, o movimento, tudo que é um movimento, ele supostamente, pelo menos, tende a ser unido, né? Tanto que a gente se chama de irmão. A gente tem a Irmandade Motociclística. E é real, mesmo antes da internet, quando a gente se encontrava, caramba, parecia que todo mundo já se conhecia e aquela coisa toda. Só que eu sempre falo que isso não é só dentro do motociclismo, isso é em qualquer lugar, isso é humanidade. Você chegar, você está num meio comum, principalmente esse meio de estar viajando, e aí você conhece a pessoa, isso, aquilo, então vai lá para casa quando você passar por aqui, não sei o que, isso aqui, você nunca viu a pessoa. Gente, isso é muito comum de acontecer para quem está na estrada, sabe? E não é só no meio, como eu falei, de toda forma. E aí, hoje em dia, atualmente, o motoclubismo
ele se abriu mais a, digamos assim, ao modus operandus brasileiro. Porque o motoclubismo, ele é de nascença, digamos assim, internacional. Se eu não me engano, americana. E dentro disso, a gente tem coisas muito rígidas e muito específicas que não condiz, assim, com o brasileiro. Então, esses motoclubes, principalmente, que a gente chama que são os 1%, que são esses, assim, padrão mesmo, eles são extremamente fechados, eles não têm essas coisas, assim, de adesivo, normalmente, que a gente dá um para o outro, de estar muito na internet. É realmente uma tradição. E eu falo, cara, entra quem quer, porque, para mim, existe uma frase, um texto muito bonito, que eu já divulguei várias vezes, e concordo. Motoclube não é para todo mundo. Se você não vai fazer isso, isso, não entra no motoclube. Então, para mim, a minha intenção de liberdade, que é pregada sobre duas rodas, motoclube não tem. Entendi. Mas eu respeito e admiro imensamente todos eles e aqueles integrantes. Então, por exemplo, eu já fui extremamente bem recebida dentro desses motoclubes 1%. Eu já fui abrigada pelos abutres, que são famosíssimos no mundo inteiro, pelos insanos, por vários motoclubes desses e deles até os motogrupos, que são hoje em dia esses mais livres, sem as regras, sem os registros e tudo. Nunca tive nenhum problema, assim, muito direto em questão ao machismo. Mas 2 pontos eu vou colocar. Primeiro, existe o machismo, né, que tem graus. Eu acho que o pior deles é aquele que realmente te agride muito diretamente, sem nenhuma sutileza, seja a nível físico ou verbal. E eu nunca passei assim por um desses. E existe aquele sutil que, queira ou não queira, é da nossa cultura. E até se libertar o próprio homem disso, vai demorar muito tempo. Então, cabe a mim interpretar aquilo dali, levar aquilo dali como uma coisa e ficar todo machismo, isso, aquilo, como eu vejo muito hoje em dia. Ou então, gente, você como uma mulher, hoje em dia, madura, inteligente, com essa percepção, dá só uma resposta pro cara ali na hora e sai fora, sabe? É um deles ali só. A maioria tem muito respeito e curiosidade. E fala assim, pô, uma mulher ali, um monte de cara que não tem coragem de fazer isso, que bacana, vamos acolher e vamos saber dessas histórias. Então, é mais ao contrário, né? Assim, a gente não sofre tanto esse preconceito. E interessante que eu conheci mulheres nômades de carro e de outras formas, né? Que ainda percebem mais o machismo no geral. E a gente conversando sobre isso, o ponto que ela deixou assim, ela falou, talvez porque você seja desse meio motociclístico, que ainda é machista, mas eu acho que ali eles são mais suaves mesmo em relação às mulheres nesse sentido. Porque eu não faço parte de um motoclube, muito menos do motoclube deles. Então eu não tenho que me colocar num lugar da regra deles, entende? Eu sou a forasteira. Então eu cheguei ali, eu sou curiosidade, eu tô levando história, eu também quero conhecer a história. Então eu não tenho atrito e nem eles comigo, de nenhuma posição, sabe? Agora, pelo contrário, algumas mulheres já têm mais restrições do que os próprios homens. Porque você é de fora, tudo, né? Mochileira, motoqueira, de vez que a mulher nem é também, né? É que eu fico curioso porque eu escutei um podcast esse tempo atrás de uma mulher viajando sozinha também, de carro, acho que era de carro, com um camper. E ela falou assim, cara, é claro que a gente tem algumas peculiaridades, dificuldades ainda. Por quê? Ela falou, putz,
Ela falou, sou gente boa com todo mundo, converso com todo mundo. A gente está nesse mundo de viajante, a gente é muito aberto para conversar, para receber e tudo, né? E ela falou, de vez em quando, por você ser uma mulher sozinha, ela foi fazer uma viagem, ela falou, o cara entendeu, cara, você tá sozinha, não quer ficar comigo? Tipo, só por estar sozinha. Ó, você está sozinha, vamos aí. Aí, claro, graças a Deus, no caso dela, ela também se pôs e falou, não, olha, não é minha ideia, beleza. Ela falou, conversa com o cara até hoje. Mas ele entendeu, ele me respeitou. Mas as pessoas veem uma mulher sozinha e falam, mas já que você está sozinha, vamos lá em casa. Já que você está sozinha, vamos... Deve ter um pouco disso, né? De a pessoa não entender que... E ela falou, mano, eu só quero amizade igual todo mundo. Igual 2 homens, 2 mulheres. Eu quero dormir na casa do cara, trocar uma ideia com o cara e dormir. Eu quero dormir na casa da menina e dormir. É isso, trocar ideia. E não levar para outro lado. E deve ter essa dificuldade, né? Um pouquinho. Sim. Como eu falei, é cultural. E vai caber de cada uma, vou falar sobre das mulheres, e de cada uma entender, lembrar disso, compreender e colocar numa questão assim, cara, tipo, não é pessoal comigo, sabe? Deixa eu interpretar isso, deixa eu fazer isso ficar leve. E aí eu dou uma resposta pro cara, ou mudo de comportamento. Ou então, tipo assim, existem babacas, tanto homem quanto mulher. E aquele dali não adianta, gente, sabe? Então, assim, às vezes. E olha, eu vou te falar, hoje em dia as mulheres não estão ficando para trás, sabe? Tem muita mulher invasiva tomando iniciativas, assim, que tão grosseiras também, que pode acontecer com o cara, entendeu? E o cara, ele não é obrigado a estar afim. Então, eu já ouvi ao contrário esse preconceito. Aí a mulher vai falar que o cara não é homem, entendeu? Eu já vi, já ouvi muito isso. Então, a gente tem que entender aí o limite de cada um e, às vezes, o outro que não entende, ele é gente boa. Basta você deixar claro e falar. Acontece constantemente. Mas eu nunca tive assim, quer dizer, acho que uma ou duas vezes que eu posso dizer que foi o mais assim invasivo mesmo, foi aquele fervor ali no meio de um show, de uma amizade e tal, não sei o quê, e aqui, vem tentar dar aquele beijinho na boca, né? Aquilo dali é ridículo em qualquer lugar. Mas tipo assim, meu, vira o rosto e sai de perto, sabe? Se insistir, aí eu sou do tipo que eu vou ter que arrancar as coisas dele para ver se ele é homem mesmo, entendeu? E nunca mais vai ser. Então, Boa, pois boa, é. boa. Então, assim, existe, sempre vai existir, e como eu te falei, depende do nível da agressividade ali, sabe? Entendi. E o comportamento da gente, como você falou, essa moça falou, a gente tá ali conversando e tal, quer sentar de boa de qualquer jeito e tal, sem ficar preocupando com as coisas que a gente tem, as regras de etiqueta que a gente tem para as mulheres. E aí, quando eu tenho a oportunidade de ter esse convívio legal com os homens, nossa, aí é espetacular. Porque eles vão saber que eu estou ali para ser, como eu sempre falo, gente, finge que eu sou um cara no meio de vocês. Boa. Eu sei que eu não sou, mas sim, tenta fingir. Porque aí eu fico uma mulher legal, a gente se diverte pra caramba. E não vai ter problema ali, não vai ter atrito ali. Principalmente no meio motociclístico, eu guardo com muito carinho no coração um motoclube, assim, que eu fui um cara no meio deles, com muito respeito, mas eu toquei no palco com eles hardcore, eles entraram no mosh, assim, então, tipo assim, quando eu tava lá detonando na percussão, tocando, os caras assim, ela é muito legal, entendeu? Então, tipo assim, isso é raro até para as mulheres se sentirem à vontade, né? De serem Legal, assim, cara. como Boa. elas são. Mas você pode mostrar, deixar isso claro. E aí, quando você às vezes está num lugar com mais mulheres, também
dificulta que você seja mais espontâneo, porque elas já têm outro comportamento. Então, gente, a verdade da coisa é seja você, perceba os outros, ponha os seus limites e continua sendo do jeito que você é, bacana, legal. Só sai de perto se não entenderam direito. E comportamento mesmo, acho que não é nem um comportamento, é você ter essa saber de você. Acho que aquilo já emana, assim, sabe? Inclusive é engraçado porque a respeito dessa minha vida tão sozinha, e de eu ser um cara no meio dos caras, muita gente me pergunta se eu gosto de meninos, de meninas, essas coisas assim. Tá tudo bem. Mas é porque, como eu falei, no meio motociclístico é muito mais raro acontecer isso. Eles respeitam muito mais uma mulher. E, inclusive, eu participei de uma reunião que estava recebendo um novo integrante, que uma das regras era o respeito às mulheres, né? Então, isso foi Legal. muito legal. Foi muito Isso é legal. legal. E quando a gente não é respeitada no meio, olha, se eu não for respeitada por alguém, eu já dormi na casa de cara, só tinha um quarto, no meio de motociclista, eu dormi no quarto com ele e tudo. Se eu abrir a boca para falar no meio de motoclube, com um presidente de alguns movimentos e tal, a vida desse cara no meio acabou. Nossa. Entendeu? As regras ali, Acabou. legal. Nessa parte é legal, né, cara? O respeito, tudo. E mostrando, então, outra face aí, né? Uma face legal, que as mulheres veem o respeito no ramo, no meio e tudo. Uma coisa que eu achei engraçada, eu vi você postar várias vezes agora, e eu até queria que você comentasse sobre isso. Cara, um preconceito que tem, e aí não é contra homem, contra mulher, contra cilindradas. Eu acho muito engraçado isso. Outro dia você colocou, há muito tempo atrás eu vi um evento de motos, né? E não podia ir com X cilindradas, e você ficou muito brava. Aí esses dias você postou um cara de bike, cara. Explica um pouquinho pra gente. Eu acho muito legal isso que você faz, a postagem. Que preconceito é esse? Não pode ter? Como que é isso, cara? Sim. Eu concordo que devam existir movimentos específicos de categorias específicas, digamos assim. Tem o grupo dos intrudeiros, o grupo dos harleiros, dos caras de big trail, e tem o passeio só deles, o encontro só deles. Bacana, porque isso faz com que você troque experiências de informações de pessoas que estão dentro daquele mesmo mundo. Beleza. Só que fechar aquilo dali e partir para uma coisa pessoal, social, contra o outro, porque o outro não é igual a você, aí é uma discriminação. Então, uma pessoa de qualquer outra marca ou cilindrada de moto virar para mim e falar, porque a sua motinha ou qualquer coisa do tipo, nunca passei assim por isso também, tão claramente, né? Isso a gente vê que é um problema da pessoa, né, coitado. Ele tem um motocão, mas ele é um babacão, né? Então, assim... É o problema mais dele do que dos outros. De novo, vai aquela coisa minha de interpretar. E se eu vou dar bolas para isso, gente, sabe? É assim, na verdade, quando eu chego em alguns lugares que tem um ou outro, assim, que olha, tipo, com qual moto você viaja? É importante? Intruder 125. Pronto. Aí a maioria fica assim, nossa, que foda, né? Aí admira mais ainda. E aquele dali não vai aceitar. Mas não é por causa da minha moto e da moto dele. É assim, cara, tipo, ela faz o que eu não faço, entendeu? Então, Que sinto legal. muito. Eu acho muito legal, cara, que você coloca uns vídeos e assim, é bem isso, assim. Cara, tiozinho de bike ali, mas tá lá, ele lá mesmo, raizão. Ninguém sabe o rolê dele, né, cara? Ninguém sabe a vida do cara. Mudando um pouco aqui, mas aproveitando que você mandou, mas a gente falou até pouco das viagens em si. Tem uma pergunta que eu faço muito para pessoas que viajam até, né, para colher essa informação. Que lugar você já viajou bem? Qual o lugar mais bonito? Como você mochilou para fora, eu não vou
colocar essa parte da fora ainda. Pelo menos, não sei, se você quiser dar até uma pincelada de algum lugar, beleza. Mas qual lugar que você elegeria assim, o mais bonito que você passou? Assim, não é fácil, né? Pra ninguém. Mas que você passou assim pelo Brasilzão aí, se você quiser dar um pitaco de fora também. Tá. Olha, eu vou te falar que essa, assim, é uma das perguntas mais difíceis. E uma vez eu respondi mais ou menos assim: não é um lugar, porque o lugar ele depende de como você vai estar. Então, às vezes, eu chego num lugar que é aquele famoso lugar que não tem nada, que as pessoas dizem, não tem nada lá. Mas ele tá maravilhoso, porque aquilo dali me encantou de uma forma, eu sei que é muito mais por um momento meu, né, do que o lugar em si. Mas além de não ser o lugar em si, tem uma coisa muito específica que me transborda, assim, de enxergar beleza no lugar, é o pôr do sol também, né? E aí teve alguns lugares com o pôr do sol no meu momento que eu pude conseguir eleger alguns aí. Por exemplo, no meio de uma estrada indo para a Hollywood nordestina, Cabaceiras. Olha. Foi em Paraíba, ali um pôr do sol, uma estradinha bem gostosa, foi maravilhoso. Então não foi um lugar, mas estava lindo a Foi o momento, paisagem, né? tudo isso. Outra coisa que vou falar, porque assim, o Brasil, vou ser sincera, ele tem belezas que lá fora não tem, porque nenhuma é igual à outra. E o Brasil é riquíssimo. Então, a gente não precisa dessa disputa. Mas se a gente for colocar, talvez, um monumento muito específico, que é o meu estilo, por exemplo, eu achei maravilhoso o Taj Mahal e o Rio Ganges, por exemplo, sabe? Tudo naquele contexto de cenário, com a luz ideal, o pôr do sol em um e tudo, que faz com que aquilo realmente seja uma das sete maravilhas, Caramba. sabe? Sabe aquele lugar que você tira foto, não precisa de filtro, porque parece que já é um cenário aquilo dali. Você tira foto assim, nossa, que é uma dimensão. E tem vários desses aqui no Brasil, sabe? Praias maravilhosas. Então, por isso que eu tô falando que não é um lugar, é só uma paisagem, um momento ali, sabe? Não tem como te dizer essa resposta. E se você moraria, desse lugar que você passou, eu sei que você ainda está constante em mudança, mas algum desses lugares que, eu ficaria 1 ano, 2 anos aqui, moraria, eu acho que é muito, mas algum desses lugares que você passou, você não, putz, eu ficaria mais tempo aqui. Tem algum lugar assim? Sim, eu parei para dar uma analisada nisso, mas não posso dizer quanto tempo, né? Sim, 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 não, não dá para saber, Ficaria. porque eu deixei em off, em aberto, assim. Mas olha, que tá aqui no coração que eu pensei, se eu quisesse parar aqui, poderia ser um lugar que faz meu estilo, é Dunas de Itaúna, né? Esse interiorzinho mesmo, Cabaceiras, que eu acabei de falar, foi um lugar muito gostosinho que me chamou isso também. Eu gostei de São Miguel do Gostoso. Ah, todo mundo tá falando bastante de São Miguel do Gostoso. Foi bem gostosinho lá, sabe? É um lugar também, é tudo interior. Então eu gosto de lugar simples, interior. E esse é um dos lugares que eu também pensei assim, aqui dá para dar uma pausa e tal. Eu acho que tem mais uns dois, assim. E tem um que eu me encantei por ele, por causa dele, eu me atrasei e peguei neve na estrada e foi aquela aventura toda. O ano retrasado, no Rio Grande do Sul. Chama-se Jacupiranga. Cara, parecia uma cidade do Texas, que tinha aqueles rolinhos de feno voando, Nossa, rodando assim, sabe? nunca ouvi falar.
Olha, eu não ia encontrar esse lugar se fosse um desvio que eu fiz lá, porque um senhorzinho me falou, esticou o meu trajeto, mas eu não ia pegar um trecho muito pior em outro lugar que eu ia passar. Aí quando eu parei ali, eu falei, gente, eu tenho que parar aqui, eu vou ficar aqui. E aí eu fiquei naquela coisa assim, e ai, não, deixa eu ir, porque tem a neve. Aí eu, nossa, rendi demais lá. Fiquei muito tempo. Que legal, vou Aí anotar eu esses fui lugares para embora. conhecer quando eu for passar também. Pois é, eles estão anotados. E também tem outro, Ametista do Sul também, muito Eu gostosa já a ouvi falar, cidade. não sei onde que é, mas já ouvi falar. Ametista do Sul é onde tem muita coisa de ametista, tem as minas, a gente entra de moto lá Mas é em Minas. dentro e tal. Não, é lá no Rio Grande do No Rio Sul do Sul? Eu também. não conheço, não conheço. Ah, eu ouvi falar, mas eu não sabia. Olha, é um lugar legal. Inclusive, no dia que eu estive lá, eu consegui também acesso a outra mina que tem um banho de água quentinha lá dentro, bem gostoso. E eu fui lá, inclusive, no início da live a gente falou um pouco sobre isso, para eu conhecer pessoalmente uma pessoa que eu também me movo assim. O que que tem nesse lugar? Não sei, mas tem uma pessoa que eu quero conhecer. Então já fiz isso em vários lugares por causa das pessoas. E lá em Ametista do Sul tem o professor Marcos Trombeta. Ele é bombástico aí dessas coisas de desenvolvimento pessoal na internet. Ele era um cara garimpeiro, muito pobre, e hoje ele é milionário. Caramba. E assim, ele me atendeu humildemente lá na mansão dele, e ele faz um trabalho de atendimento dentro de algumas técnicas que mostra pra gente a nossa personalidade e tudo. E ele me deu um atendimento assim incrível lá. E eu fui atrás dele, porque eu queria conhecê-lo pessoalmente e falar um pouco com ele sobre essa admiração, né, na conquista da vida dele, tudo que eu já assisti na internet dele que me move para frente. Ele tem um vídeo incrível que fala sobre reprogramação da mente da gente, de como que a gente acredita ou não acredita nas coisas que a gente quer conquistar e que se realizam. Então, assim, incrível. E esse cara existe, e eu fui lá atrás dele, né? E vi que tudo é real mesmo, e ele continua sendo uma pessoa real e bacana. E ele me falou, cara, a sua personalidade é essa. E foi uma coisa que você falou no início da live que eu lembrei dele lá, e agora surgiu essa oportunidade de falar. Ele disse, e se o seu caminho for a busca? Se o seu caminho for sempre essa busca, né? Então aí ele me falou, aí pronto. Aí eu falei, cara, tipo, não tô procurando nada, eu tô só vivendo a minha vida. Ah, Então que já tirou legal. um peso de mim também, sabe? Foi muito bacana. Nossa, que legal, cara. Bom saber. Uma coisa que até você falando dessa busca, aí já até tem a ver o que eu ia entrar agora, que você puxou esse assunto um pouquinho antes da gente conversar, entrar ao vivo, né? A gente falou esses dias. Cara, uma coisa que eu achei muito interessante que eu nunca vi nas lives. Você comentou e a gente falou um pouquinho hoje, um pouquinho também agora, sobre o dinheiro, não é só ter dinheiro por viver na estrada, né? O psicológico. E, cara, eu achei sensacional, eu nunca pensei nessa abordagem. Eu sei que existe uma dificuldade, a gente ouve um pouquinho na internet, nunca muito aberto nesses grandes também. Você vê a pessoa passando com psicólogo, ela fala, tô com o meu psicólogo, mas não é rápido. Ah, eu já vi uma pessoa grande falando até que fala, gente, toma cuidado, porque você sair da sua casa para ir para a estrada para resolver questões, de vez em quando pode piorar essas questões. E aí você me linkou isso. Me fala um pouquinho disso, cara, dessa dificuldade mesmo, não é só ter dinheiro, dos desafios do dia a dia, que a pessoa acha que é só férias, né? Quando vê na internet, né? Sim. Isso eu acho que é a questão mais séria a ser sempre conversada nesses assuntos aí, viagem para a estrada, experimentar essa vida, mesmo que seja uma longa viagem, uma expedição, um ano sabático, você saber que você tem
condições para isso, mas não é condições financeiras. Porque eu já vi, acho que foi um casal, aliás, 2 casais, né, em momentos bem separados, que eles tinham condições financeiras, mas passaram por aquelas coisas do destino, que o planejamento foi por água abaixo, e eles usaram todo o dinheiro por causa desses imprevistos, dessas coisas. E eles tinham uma boa grana para fazer isso com planejamento e tudo mais. Então, o que foi mais importante que deu certo para eles foi as condições que eles tinham de preparo mental e emocional. Porque a partir dali, para a grande maioria das pessoas, ia acabar a viagem, né? Eles iam ter que dar um jeito de provavelmente pedir um empréstimo ou pedir para a família para eles voltarem e tal, que é a primeira coisa que a gente imagina dentro de uma vida comum, segura da nossa cápsula. Mas uma pessoa que está aberta já para a estrada da vida, o que ela ia falar? Beleza, o que eu estou fazendo de errado? Não é para ser o meu planejamento. É outro, é do universo. Então tá bom, beleza. Se quer que eu fique aqui, eu vou ficar aqui. Acabou meu dinheiro. Vou me virar, vou vender coisa. Eu dei uma entrevista para a TV aqui no dia do trabalho. E a moça, a mulher do jornal, ela falou que entrevistou, ouviu a história de uma mulher que ela queria fazer uma viagem, fez uma viagem e o dinheiro dela acabou e ela não queria voltar mais da viagem. E aí ela falou assim, eu vou continuar. Lembrou que ela fazia crochê, lembrou que fazia. Comprou umas coisinhas, conseguiu lá, fez crochê, saiu vendendo na praia, vendeu, já deu aquele up no emocional dela, né? Isso dá certo. E daí foi indo, hoje em dia se vira. Então, é essa capacidade que a gente tem que ter, é essa preparação que a gente tem que ter, de estar preparado para que a gente, para ter consciência de que a gente não está preparado. Na verdade, não existe um plano. Assim, o que acontecer, você tem que ser um adulto que foi bem educado, criado e sabe se virar, sabe? Eu falo com minha mãe, que é uma frase de um cara da terapia, o Bert Hellinger, ele diz assim, que os filhos, quando não precisam dos pais, os pais tiveram sucesso na criação desses filhos. Então, um dia que eu falei isso para minha mãe, eu não preciso de você. Aí ela assim, né, falou assim, não, eu te respeitar, te honrar, te amar, é uma coisa completamente diferente. Isso é verdadeiro, por sentimento, por opção. Agora, eu não preciso de você, porque você me criou tão bem que eu sei me virar, né? Então, no dia que eu achar, por qualquer motivo, muito mais emocional e mental, que eu não tô dando conta, eu tenho um super colo para voltar, com certeza. Essa é uma mãe, assim, né? Mas, se for por questões materiais ali e tudo, cara, eu me viro. A gente não morre nesse país de fome, sabe? De questões. A gente morre, existem pessoas que morrem porque elas não têm essa condição elas não conseguem negociar, pedir, sabe? Elas não estão mais com um sentido de sobrevivência, né? Porque existem sim pessoas bem pobres até hoje no Brasil e eu passei por casos dessas pessoas, mas nós que somos estudados, né, que a gente escolheu por opção ou até por falta de opção, né? Fiquei desempregado, a pandemia, aquilo aconteceu, não estou conseguindo pagar mais minhas contas, vira nômade, cara, vai pra estrada, se vira, vai trabalhando aqui ali, fazendo um bedrequinho para vender, cara, tudo vende nesse mundo, entende? Você não vai passar fome. Então é você entender isso, você ter esse preparo de que você tem condições e capacidades para se virar em qualquer perrengue. A gente nunca está sozinho,
Sabe? Esse é o maior preparo que a gente tem que ter. Ah, cara, igual você falou, você cria uma resiliência, né? Você cria uma força. Eu vi essa entrevista dela, vai verdade, que você fez na TV, foi curtinha, foi bem legal, e ela falou dessa menina do crochê mesmo. É, bem que você lembrou. A gente tá finalizando já, isso porque foi 1h35 de Vamos. live Não aqui. sei se sou eu. Parece que é o seu que tá rodando. Tá rodando ainda, mas tá rodando meio. Tá, você tá conseguindo me ver? Tá conseguindo ouvir? Voltou agora. Ah, tá. Então, a gente já tá com 1h35 de live. Daqui a pouco até o Instagram também derruba a gente, né? Porque rodou bem aqui. Pra ir Sim. na reta final aqui, que eu gosto de perguntar sempre, assim. Qual que é o aprendizado que você... Teve vários, né? Mas, assim, o que você traria pra gente dessa vida nômade aí? O que você traria de aprendizado, uma lição para as pessoas aí que estão assistindo a gente, que seguem a gente, cara? Pois é. Como você falou, são muitos. E eu acho que eu vou tentar criar uma frase um dia para colocar ela assim. Porque são duas coisas, mas que na verdade é uma. É esse meu propósito de viver assim, que é o autoconhecimento. Porque isso te liberta, e faz você ser mais leve. Quer dizer, a gente tem tanta preocupação com o que vai acontecer, com o que os outros vão pensar, com o que não vai dar certo. E essas nossas preocupações, elas são culturais. São porque a gente cresceu, nasceu, cresceu, achando que a gente precisa de... Gente, eu não estou falando, é sempre bom, né, dizer isso, de que eu prego qualquer coisa, mas a ordem é estudar, trabalhar, aposentar e curtir, morrer. Você pode morrer antes de qualquer uma dessas etapas. Não existe essa regra, né? Eu lembro quando foi um bafafá no Brasil dizendo que, tipo assim, os empregos de carteira estavam com dias contados, os autônomos iam começar a dominar e tal. E o povo desesperado, porque todo mundo seguia carreira, né, a vida inteira. Então, o autoconhecimento faz com que você se liberte disso, você veja se faz sentido isso hoje em dia. E você não tenha medo de que a vida supre a gente, né? Se tá todo mundo na correria do dia a dia, na luta e na batalha do dia a dia para conquistar as coisas, pare e pensa. O que você tem que conquistar para estar lutando tanto? E se aquilo vai fazer algum sentido para você? Porque às vezes tantos equipamentos e acessórios motociclísticos que você acha que tem que ter não tem real motivo. É uma coisa mais de posição social, status, ou colocaram na sua cabeça que aquilo é necessário e não é para você fazer uma viagem. Você está adiando porque você não parou para pensar, para saber o que você quer, quem você é de verdade. Então, o autoconhecimento faz isso, com que você seja você, sem se importar muito com as opiniões, ser mais leve e fazer toda essa análise, assim, sabe? E a outra coisa que eu disse que é a mesma é não com coisas, mas com pessoas e não opiniões. Mas eu ando sozinha. Só que eu quase nunca tô sozinha, tô sempre convivendo com as pessoas. E eu não sou muito boa na convivência no seguinte sentido, porque eu sou muito assim, pirracenta, teimosa e não vem me podar a minha liberdade. Aí eu brigo mesmo. Mas é justamente você saber conviver. Porque o conviver, você aprendendo o que o outro está te mostrando dele, do pensamento dele, das limitações dele, é sobre você também. É como você lidar com aquilo dele. Então, autoconhecimento. Eu acho legal. Não, cara, e é uma coisa, igual você falou, uma resiliência, né? Você se conhecer, você conhecer outras pessoas. O que eu escuto, cara, 90% das pessoas falando também
é que o mundo tem muito mais pessoas boas do que ruins, né? Porque a gente fica na televisão, ainda mais a gente da capital aqui, né? Fica na televisão, fica vendo as coisas, muita notícia ruim, né? E Travou. aí, quando você... Travou? Tá Ah, travando um sim. pouquinho agora no final. Muita notícia ruim. E aí Voltou. você vê na estrada que não, né? Tem muita gente boa, muita gente querendo ajudar, muita gente querendo compartilhar, né, cara? Sim. Eu acho que se fossem realmente divulgar as notícias, seriam muito mais notícias boas do que ruins. Sim. Porque divulgam várias mortes, o índice de mortes, mas não sai quase notícia de nascimentos, né? Talvez dos famosos, mas É, não sai notícias de nascimentos, quantos nasceram hoje. Então, a gente não pode dar muita bolas para isso, porque, gente, como eu falei, ó, numa pergunta aí, existe de tudo. Você tem que saber equilibrar e analisar aquilo dali. Você vai para um lugar, uma aglomerada, um show, por exemplo, tá? Propício para acontecer alguma coisa. Então, sei lá, vamos colocar assim, que eu tenho a menor noção. 1.000 pessoas num show ali. Dentro de 1.000 pessoas, se acontecer de 1 a 10 roubos, que não era para acontecer, mas acontece, aquilo dali ainda vai ser ínfimo, sabe? Então, a gente começa a trazer o que aconteceu com o outro com um peso muito grande. E outro detalhe, eu nem estava no meio daquelas 1.000 pessoas. Eu só assisti a notícia, sim. entendeu? E aí aquilo dali já traz um significado Um imenso para medo, minha né? vida inteira. Um Se eu medo. abrir a porta de casa para sair, já vou ser roubada. É Sim. isso que acontece. Parece que e parece que esse é o mundo de verdade, né? Ô, Estê, eu coloquei uma pergunta nova aqui, mas você vai gostar dessa pergunta, porque eu vi isso, eu vi a entrevista na TV. Vixe, acho que travou de novo. Ó, a gente já vai finalizar já, Instagram. Deixa a gente acabar. Deixa eu ver. Calma lá. Vamos ver se o Instagram vai deixar você voltar. Estê, que eu acho que você que caiu. Ou não, né? É, galera. Ela caiu. Vamos ver se dá para voltar para a gente encerrar já. Porque já foi 1h40 de live. Rendeu bastante. Obrigado aí pela Duda, por ter participado bastante, acompanhado até agora, gente. Vocês prestigiaram a gente aí. Obrigado. Tem bastante gente aqui, porque se eu for achar todo mundo que deu um oi aqui, não vai ser fácil. Tem bastante gente interagindo. E eu gosto de prestar atenção aqui na entrevista. No bate-papo. Daniel deu boa noite aqui também. Teve uma galera, o Beto e a Poli, que a gente fez a live semana passada. Teve uma galera. Gente, eu acho que falou que travou total. Travou total lá. Cara, acho que a gente encerrou bem no final das contas. Ela falou as últimas coisas ali. E coisas importantes, coisas legais, para vocês perderem o medo. Obrigado, Estê, obrigado. Muito, adorei. Eu ia falar sobre o livro que você comentou, que talvez está escrevendo um livro aí. Eu acho que você não vai conseguir responder. Talvez escrevendo aí rapidinho, mas a gente entra depois, a gente fala sobre isso. Ainda vai ter mais bate-papo no futuro, porque tem muita história para contar. Eu vou encerrar por aqui, então, Esther, obrigado por essa 1h40 de live. Eu adorei. É uma pessoa que eu admiro muito e a gente gostou muito, a gente falou sobre muita coisa, eu tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas. Valeu, galera. Obrigado de novo e até a próxima live. Espero que não demore muito.